Esse Aston Martin DBX estava completamente submerso na água, o que causou uma falha catastrófica do motor. Isso não é bom! E eu não tinha noção de que o estrago era tão grande quando eu comprei esse carro no leilão. Sim, o DBX constava como um carro danificado por enchente e o sistema indicava que o carro não funcionava. Mas mesmo assim eu arrisquei e comprei pro meu pai, já que era o carro dos sonhos dele. Ai, eu não acredito que você comprou isso. Mas a água que o motor aspirou não só danificou a biela, como também corroeu o bloco do motor. Olha só. E descobrimos mais tarde que a Aston Martin não vende o bloco do motor separadamente. Eles vendem as peças internas, mas não vendem o bloco do motor. É, correto. Eles só nos venderão um motor completo que custou 64 mil libras. Decidimos optar pelo plano B e comprar um motor GLC 63 usado, que pensávamos ser o mesmo. Mas depois que começamos a desmontar aquele motor, descobrimos que era completamente diferente. Isso não correu bem. Descobrimos que a maior parte era diferente, com exceção do bloco do motor. Mas talvez conseguimos montar um motor a partir de 2 motores ruins. Então meu pai finalmente poderá desfrutar do carro dos seus sonhos. Aqui está um bloco de cilindros de um Mercedes-Benz GLC 63. Então, a nossa intenção era aproveitar o motor do Mercedes-Benz GLC 63, até que percebemos que tudo isso era diferente para o motor que vinha do DBX. E a única coisa que realmente permanece igual, esperamos, é o bloco do motor. E o nosso bloco de cilindros que veio do DBX não está em boas condições. Então vamos usar esse aqui, mas utilizando todas as peças do DBX para reconstruí-lo. Então não sabemos se isso vai funcionar ou não. E a única forma de descobrir é fazendo na prática. Então primeiro vamos limpar esse bloco de cilindros e depois podemos começar a remover os pistões e retirar tudo do DBX e colocar no motor GLE, ou do classe C. Ok, vamos deixar esse bloco do motor bem limpo. Se não podemos comprar um novo, pelo menos podemos fazer com que o nosso pareça novo. E vamos aproveitar ao máximo o motor do DBX, já que ele rodou apenas cerca de 2.000 milhas. Agora que o bloco está limpo, estamos prontos para o primeiro passo, que será instalar as bronzinas principais. Mas não é tão simples assim. Agora dentro desse bloco estão os rolamentos antigos. Todos eles são rolamentos reais, por os quais o virabrequim gira. Quando você liga para encomendar um desses rolamentos, o que eles fazem é perguntar qual a marcação do bloco do cilindro. E essa marca aqui tem um 2, ali tem um 2, ali tem um 2, ali tem um 2 e ali está o 2. E o 2 corresponde à cor amarela no manual de serviço, o que significa que você precisa de um rolamento amarelo. Os rolamentos amarelos têm um tamanho diferente em comparação com os rolamentos vermelhos. E essas são as folgas. Então pode ser um pouco mais grosso ou um pouco mais fino. Quanto mais grossa for, mais diminuirá a força no virabrequim. E quanto mais fino, mais vai abri-lo. Isso é realmente vital quando se trata dessas buzinas principais, porque o virabrequim gira muito rápido. Então tá passando muito calor por ali. Então é vital fazer correto. Tentamos encomendar rolamentos novos. A Aston Martin não vende muitas das peças internas do carro, incluindo itens como rolamentos, então estamos sendo evasivos. E vamos retirar os rolamentos do motor antigo, que por sorte também são todos rolamentos amarelos, e colocando no bloco de imóveis de segunda mão que estamos construindo. E esse parafuso é na frente. Olha, dá pra ver que tá marcado em amarelo. Tem uma marca amarela ali, ó. Viu? E tem que ir direto lá, ó. Entra, vai. Um a menos. Com um concluído, falta mais 4. Estamos encaixando tudo isso no lugar, então podemos passar para a próxima etapa, que são todos esses tipos de pulverizadores de óleo. Não tenho certeza do nome correto. Esses parafusos ficam entre os cilindros. E o óleo flui pelos tubos e é espirrado na parte traseira do pistão para lubrificá-lo enquanto ele sobe e desce no cilindro. Agora que estão parafusados, podemos passar para o virabrequim, uma das partes mais vitais de um motor. Mas enquanto meu pai limpava, notamos algo que talvez não seja uma boa notícia. Ok. Então, esse é o virabrequim do DBX e precisamos usar esse virabrequim porque
todos os pistões e tudo mais são diferentes no DBX em comparação com o GLC. Então estamos usando tudo da mesma forma e a gente achava que o virabrequim tava de boa. Mas acabamos de limpar e não tá bem. Essa mancha preta aqui dá pra sentir como se tivesse uma crista ali. Então, isso é tipo... E olha só, praticamente todos eles estão alinhados entre si. Olha, estão tudo em fila. Então, o que achamos que aconteceu é que a água ficou parada ali, em repouso, e acabou corroendo parte do virabrequim. E é importante que o virabrequim onde o rolamento gira esteja 100% perfeito. Porque a diferença nesses rolamentos que acabamos de instalar é de apenas 1 milésimo de milímetro. Agora, um virabrequim novo a gente pode conseguir um. São 3.500 libras, então não me agrada muito, isso é praticamente metade do preço que eu paguei pelo motor, então o que vamos fazer, que talvez dê, é enviar esse virabrequim para ser retificado, é isso que eles fazem, é assim que vocês chamam isso? Eu acho que é tinta spray metálica ou algo parecido. Sim, eu acho que eles removem um pouco e depois reconstrói com spray metálico ou algo assim, eu não sei. Talvez até tenha outra maneira de fazer isso hoje em dia. O problema é que se eles tiverem que polir os danos no virabrequim, nós vamos perder dinheiro. O que significa que teremos que adicionar um rolamento maior. E as dimensões dos rolamentos aumentam apenas em milésimos, então não temos muito espaço. Então, se alguém polir a peça danificada, vai ter que adicionar o metal de volta de alguma forma, e eu nem sei se isso é possível. Mas aí tivemos a ideia de usar o virabrequim do motor Mercedes, mas ele parecia mais pesado do que o do DBX. São cerca de 18 quilos. O da Mercedes pesava mais de 18 quilos. Ah, é quase igual, mas o DBX é mais leve. É cerca de 1 quilo. É, mas quando isso tá girando a 6 ou 7 mil rotações por minuto, é muita coisa. Quando tá girando muda drasticamente, né? É, como você quer economizar peso, economiza nas rodas, porque o peso rotacional é maior do que o... É só fazer isso na BMX, a principal coisa que você tem que trocar numa BMX são os pneus, e pneus leves faz uma grande diferença. Então não podemos usar a manivela da Mercedes. Então fomos até a KMB Engineering, que o Rick da RE Performance nos recomendou pra gente dar uma olhada. Não era o que a gente queria, não era o que a gente esperava, mas viemos até a KMB Engineering, uma empresa amiga do Rick. E o Kevin vai nos dizer se isso é realmente viável ou não. Dá uma olhada aqui. O pior tá aqui. Ok. Agora o Kevin vai decidir se precisamos de um virabrequim novo. Eu não me preocuparia nem um pouco com isso de verdade. Você acha que isso dá bom? É óbvio que ali ficou um pouco com água dentro, né? Sim. Isso só vai reter um pouco de óleo. De boa. Então, eu imagino que o tamanho esteja correto. E não há pontuação nem nada do gênero, então... Só rodou 2.000 milhas. Então, tipo... Eu não me preocuparia com isso de nenhuma forma. Se fosse meu, eu só colocaria de volta. Uau! Tipo, quer saber isso? Isso é ótimo. A viagem valeu a pena. Eu te disse isso na fotografia. Foram 4 horas de viagem de carro. Sem chance. Essa é uma ótima notícia. Podemos usar o virabrequim. E embora não tivemos certeza no início, sempre é bom receber o conselho de um profissional. Agora vamos continuar a construção. Isso aqui impede que o virabrequim vire para a esquerda e para a direita. Temos alguns mais baixos, um lá embaixo. Essas peças são chamadas de arruela de encosto. Eles impedem que a manivela se mova para frente e para trás, e não para a esquerda e para a direita. Foi simplesmente a maneira como eu estava posicionado em relação ao motor. Agora podemos adicionar um pouco de óleo aos rolamentos que instalamos, preparando para receber o virabrequim. E assim continua, certo? O próximo passo são as tampas mancais, as tampas principais do virabrequim, que são essas aqui, e essas peças têm rolamentos na parte superior. Mas é preciso encontrar o tamanho correto do rolamento que vai na parte de cima. WGRRR. E esses rolamentos WGRRR estavam obviamente no motor DBX. E como rodou tão pouco, a gente só vai retirar os rolamentos e instalá-los para as tampas dos mancais do bloco Mercedes, que o meu pai está instalando agora. Depois de instalá-los, eu pude deslizar as tampas dos mancais sobre o virabrequim. Esses itens só podem ser colocados de uma determinada maneira. Como você pode ver, está marcado como 1, o próximo é 2, 3, 4 e assim por diante. Parafusos novos. Esses parafusos são parafusos de esticamento, então depois de apertá-los, eles basicamente esticam a rosca. É aqui que fica ridículo. Todos esses itens têm que ser colocados de uma maneira seguindo uma especificação.
35 neutros metros para o do meio, depois 90 graus, 25 newton metros para a saída, depois 90 graus. Que orgulho ver ele usar essa chave. O que você tá falando? Sempre usamos essas chaves. Esse é um trabalho que você não consegue fazer sem uma chave dinamométrica. Como isso aqui tem que ser muito bem apertado, a gente tem que garantir que os parafusos estejam corretos. E assim foi feito. E feito isso, vamos para a próxima tarefa. O próximo passo é instalar a biela e o pistão. Mas você deve trocar, são os anéis de vedação, primeiramente ditos. Assim, esses anéis vedam a folga à medida que ele sobe pelo cilindro. Elas estão muito enferrujadas, então vamos trocá-las, mas não temos novas, porque não é possível comprá-las de novo. Você tem que comprar um pistão inteiro, que custa mais de 700 libras por pistão. Podemos nos arrepender disso, mas o que vamos fazer é tirá-los. Essas velhas enferrujadas saem assim. E vamos retirá-los e usar os anéis de pistão que já estavam dentro do bloco do cilindro. Primeiro temos que remover tudo e depois limpar esses pistões. Vamos. A função dos anéis de pistão é vedar completamente o espaço entre o pistão e a parte inferior do motor. Esses componentes são vitais para a compressão do motor. Se os anéis de pistão não estiverem funcionando corretamente, pode entrar óleo na câmara de combustão, o que pode causar fumaça no escapamento. Ou, se os anéis do pistão forem muito largos, podem raspar na parede dos cilindros e causar a falha do motor. Como ainda não comprei anéis de pistão novos, vamos usar o que já vieram com o carro, daquele bloco de cilindros que estavam nos pistões antigos, se é que isso faz algum sentido. Mas tem uma maneira de medi-los para garantir que funcionarão. Aqui está o anel superior do pistão, que vai na parte superior do pistão. Não esse pistão, porque não é esse que a gente vai instalar. Vamos medir a diferença entre ali e lá, e quando estiver lá dentro a medida deve estar de acordo com o nosso manual de oficina que encontramos no Google. Entre 0,18 milímetros e 0,30 milímetros. Então fazemos isso comprimindo o anel do pistão contra o cilindro e em seguida, garantindo que é bem centralizado, usamos o pistão antigo para empurrá-lo para baixo e colocá-lo no lugar. Depois usamos um calibrador de folga para verificar a medida de folga do anel do pistão. Mas se esse entrar, não vai adiantar nada. Você pode ver como a folga é pequena aqui, mas esse calibrador de folga não cabe exatamente na folga, o que é uma boa notícia, porque é o tamanho errado. 0,25. Olha só. Isso é bom. A medida de 0,25 milímetros encaixa perfeitamente na lacuna. 31. Mas mesmo que fosse 30, a gente estaria bem, porque diz que vai até 30, então tá tudo certo. De gama média, ok. Estamos reutilizando os anéis de pistão. Agora temos que fazer isso, mas pros outros 3, naquele. Esse é um processo longo. Há 3 anéis de pistão por cilindro e precisamos verificar cada um deles. Leva muito tempo, mas se fizermos algo errado, podemos ter um motor que solta muita fumaça. Então vale a pena dedicar um tempo para isso. E assim que estiver satisfeito com os anéis, podemos aplicá-los aos pistões. E depois também vamos medir a folga do pistão em seu recesso, que também tem uma especificação. Medida 1.50, então tá dentro das especificações. Tá dentro das especificações, né? Porque o máximo que poderia é 0,2 e nós temos 0,15. Vamos pro próximo. Parece que os pistões antigos devem estar bons. Todos eles estão de acordo. Então eu estou transferindo todos os anéis dos pistões antigos dos pistões que estavam no bloco da Mercedes para os pistões que estavam no bloco DBX. E os pistões estão sendo instalados. E a seta no pistão aponta para frente. Isso deve significar alguma coisa. Tem algo a ver com esses recortes ou com o pino do pistão que está desalinhado, algo assim. E além disso, na parte inferior tem uma seta apontando para frente, mas isso acontece porque não existe pequenos recortes onde a outra biela pode encostar enquanto está naquele lado. Por algum motivo não encosta, mas vamos descobrir isso ao longo do caminho. Mas sabemos que é assim que as coisas saem, então é assim que elas vão voltar. Para colocar o pistão do cilindro, precisamos usar essa ferramenta aqui para comprimir todos os anéis contra o pistão e em seguida podemos colocá-lo dentro do bloco. E dê uma remada, tomando cuidado para não quebrar nenhum dos anéis do pistão ao fazer isso.
Então colocamos no lugar, giramos e colocamos a tampa do outro lado. E já instalamos os rolamentos, que são os originais, retirados do motor danificado pela água, pois são praticamente novos. Vamos girar o motor e encaixar a biela no virabrequim. Em seguida podemos deslizar a tampa do mancal da parte inferior da biela de volta para fixá-la no virabrequim. Sabemos que esses rolamentos estão em boas condições porque eles estão na parte inferior das bielas e estão em contato com a superfície. Os virabrequins são os mesmos que saíram do motor DBX e, como eu mencionei, rodaram apenas alguns milhares de quilômetros. E já são 7 deles instalados. Último pistão a ser instalado. O pistão tá bom. Esperamos. A biela não tá boa, tá torta. Mas tudo bem, porque eu comprei uma biela nova. Da Aston Martin, também conhecida como Mercedes-Benz, basta colocar um adesivo com o nome Aston Martin. Então a gente tem um. Agora eu preciso transferir isso para lá e então poderei inserir. Vamos! Para separar o pistão dessa biela, eu preciso retirar esse anel de retenção que está prendendo o pino do pistão. Assim eu posso remover aquela presilha em C e eu devo conseguir tirar o pino do pistão. Mechanic. E o pistão se solta, e aqui você pode ver como que a biela tá torta. Hora de remontar o pistão com a nova biela. A biela é inserida e o pino do pistão é abaixado. É fundamental que coloquemos aquele clipe em C. Ó, o pino foi. Olha isso. E assim uma biela torta foi removida e uma biela boa foi instalada. Hora de comprimir os anéis de pistões de novo e depois colocar tudo para dentro do bloco do cilindro. Girar o motor, recolocar a tampa do mancal e inserir os novos parafusos da biela. E é claro, apertar tudo como especificado. Isso significa que todos os parafusos da biela foram apertados com o torque especificado. Acredito que o próximo passo, antes de colocar qualquer coisa na parte superior, é começar a instalar as correntes de distribuição. E quando eu remover as correntes do motor antigo, eu lembro que havia 3. 2 de igual comprimento, uma ligeiramente mais curta e uma que é a mais curta de todas. A mais curta que, na verdade, não está nesse diagrama, veremos mais adiante. Essa peça é, na verdade, para bomba de óleo e será encaixada nessa engrenagem menor aqui, diretamente até a bomba de óleo que fica na parte inferior do motor. E então, essa mais curta, como você pode ver, vai subir e contornar esses 2 eixos ou engrenagens que são basicamente balanceados. Eles simplesmente dão a volta por ali para que girem ao mesmo tempo. Então você vai ter uma corrente separada subindo e contornando o cabeçote do cilindro. Outra corrente separada que sobe e contorna o cabeçote do cilindro. E depois todos os guias e correntes que eu tenho aqui. Então o próximo passo é literalmente começar a colocar tudo isso, porque é assim que eu começar a tirar a parte de cima, tem coisas lá em cima que vai ter dificuldade para alcançar as correntes. Espero que faça sentido. Mas as correntes são muito importantes, porque elas que mantêm o motor perfeitamente sincronizado, a extremidade inferior com a extremidade superior. Então temos que fazer direito. Então agora eu tô tentando deslizar a corrente sobre o virabrequim, guiando até os dentes do virabrequim, e depois em torno das 2 engrenagens no centro do motor. Para manter essa corrente esticada, existe esse guia aqui que deve ser colocado no lugar, e depois há um tensor de corrente que empurra a parte traseira dele. Quanto maior a pressão do óleo do carro, mais apertada fica a corrente. Para manter a guia no lugar, tem uma espécie de pino deslizante que eu preciso encaixar, e eu uso um parafuso para parafusá-lo, e eu bato nele até encaixar no lugar, e depois eu desparafuso o parafuso. Agora é hora de mexer no tensionador da corrente. Esse parafuso se encaixa nessa parte do bloco e depois eu tenho que apertar com o torque especificado. E só para ter certeza que tudo ainda gira com essa corrente, eu girei o motor. E ele ainda funciona. Agora, vamos falar da corrente da bomba de óleo. Isso só envolve o virabrequim e depois a bomba de óleo da parte inferior. O manual dizia para pré-encher com óleo e eu peguei um pouco de óleo Valvoline e enchi. E depois a corrente precisa passar pelo virabrequim e passar pela engrenagem da bomba de óleo. Não precisa de sincronização, simplesmente encaixa e gira junto com o motor. E vira? Aham. Uau! Assim que eu estiver satisfeito com a parte inferior do motor, eu posso aplicar um selante ao redor e pingar no fundo do cárter. Colocar todos os parafusos e depois adicionar um filtro de óleo novo. O novo selo é colocado aqui. De novo eu preencho com um pouco de óleo e então eu posso colocar um novo filtro de óleo. E apertar com o torque especificado só para prevenir. E já que está mexendo ali, eu aproveitei para adicionar um suporte de motor e alguns canos. Essa é a parte inferior do motor, bastante reforçada. A parte interna já está montada, mas da parte externa não tenho a mínima ideia no momento.
Mas acho que eu posso virar isso e começar a trabalhar nos cabeçotes e tudo mais. Faltam algumas peças, como retentores do virabrequim e outras do tipo, que estamos aguardando, mas agora eu posso começar a montar os cabeçotes do motor DBX no motor do bloco GLC. E será o momento da verdade agora. Deixa eu virá-lo. Essa é a parte onde o lado do motor do DBX se encontra ao lado do motor da Mercedes. Colocando a junta do cabeçote agora, a junta do cabeçote está instalada. E aqui está o cabeçote do cilindro do DBX. Posso colocar isso para o bloco da Mercedes. Os parafusos da cabeça. Não se deve reutilizar blocos de cabeçote, então pegamos parafusos novos que vão fixar o cabeçote ao bloco do motor. De novo, esses são os parafusos de estiramento. Então depois de apertá-los, você deve trocá-los. Tá, vamos apertar os parafusos. Então o torque especificado para o parafuso do cabeçote é de 40 Nm. 90 graus e depois 90 graus. Então eles são sempre imprevisíveis, então é 40 para todos eles, 90 graus, depois mais 90 graus e depois mais 90 graus. Vão aproveitar isso ao máximo. Eu não sei bem como eles calculam as especificações, mas eu não vou questioná-los. O que tiver no manual, eu vou fazer. E se eu errar nessa parte, eu vou ter que tirar o motor inteiro de novo e fazer tudo de novo. Todos os parafusos estão apertados, com o torque correto. Ainda tem que apertar alguns parafusos aqui que eu posso fazer depois. Isso parece muito bom para um cabeçote de cilindro, mas eu tenho que fazer exatamente a mesma coisa do outro lado. Tá, vamos lá. Como esse motor é um V8, ele tem 4 cilindros de cada lado, então tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro lado, e foi exatamente isso que eu fiz aqui. Cabeçotes instalados, o que é uma ótima notícia. O próximo passo é sincronizar, o que significa que precisamos da metade inferior do motor com o virabrequim, e todos os pistões devem estar alinhados com a metade superior do motor. Agora você vai fazer isso em duas partes diferentes, o lado direito do motor e o lado esquerdo. Essas correntes que eu coloquei na parte inferior do virabrequim, agora vai se conectar com os dois eixos de comando que estão aqui. Então, se for um pouquinho pra lá, e mesmo que seja só um pouco, uma das válvulas pode descer e bater os pistões ou o motor não funcionará corretamente. E para sincronizar, precisamos disso, o puxador. Ainda não temos o retentor do virabrequim que vai nesse furo, mas podemos fazer sem ele. Então, isso continua, e só pode continuar de um jeito, porque tem um pequeno buraco aqui e um buraco ali. Então isso só tem um caminho. Para sincronizar, há marcações no puxador e uma linha ali. E essa linha precisa estar em 40. Eu não sei o que significa, mas foi o que estava escrito no manual. Ao girar a manivela até essa posição, todos os pistões estarão no lugar certo para que possamos sincronizar a parte superior do motor. Então eu posso fixá-lo no lugar e você tem esse pino de sincronização que tem que botar no buraco do extrator. Essa peça se encaixa num buraco na parte traseira. Precisei comprar esse kit especial. E você vai ver tudo em 1 minuto que esse kit faz. Por agora, isso tá confirmado. E olha só, aquela linha ali tá em 40, então a gente tá indo bem. 40 foi. Assim que estivermos satisfeitos com isso, podemos instalar os eixos de comando, tanto do lado da admissão quanto do lado do escape. Para tentar explicar isso de uma forma simples, quando o virabrequim gira, ele gira em torno da corrente, que por sua vez também são fixadas ao eixo de comando da parte superior do motor, e todas girarão ao mesmo tempo. Quando os eixos do comando giram, eles abrem e fecham as válvulas de admissão e de escape, mas é importante que isso aconteça no momento certo. Se abrirem muito cedo, podem atingir o pistão, e se abrirem muito tarde, pode nem sequer gerar a ignição. Agora estou removendo os variadores da fase, que são basicamente as engrenagens da extremidade dos eixos de comando que os fazem girar. Preciso remover essas peças para poder passar a corrente em volta dos dois eixos de comando. Agora eu posso colocá-lo de volta no lugar, mas eu não vou apertá-los. Como podem ver, eu coloco aqui as peças para o eixo de comando e a corrente passa por ambas. De novo, a corrente precisa de um tensionador lateral. E esse é hidráulico, igual ao que fica na parte inferior do motor. Preciso parafusar isso no cabeçote do cilindro e apertar com o torque especificado. Você pode ver aqui que os eixos de comando ainda se movem individualmente, sem que as engrenagens e suas extremidades se movam. Isso porque eu ainda não os apertei. E não podemos fazer isso até a gente acertar o ponto de ignição do motor, o que nos deu um pouco de trabalho. E aí, como você tá? Beleza? Eu tô de boa, e você? Tô bem. Bom, infelizmente eu não tenho boas notícias, amigo.
Não temos nada parecido com isso. Bom, não temos essa ferramenta, simplesmente porque nunca mexemos com a sincronização de motores. Certo. Porque eles obviamente vêm como se tivessem uma vida inteira cronometrada. Não se trata de algo, de um componente que tenhamos alterado. Não temos nada. A única coisa que a questão é que eu tô tentando ver se existe algum item disponível para compra, mas eles não vendem para ninguém além de uma concessionária Aston. E eu acho que você entende disso, né? Tá bom. Então, talvez temos que fazer a mesma coisa. Parece estranho que eu consiga comprar parafusos de cabeçote e juntas de cabeçote, mas não consiga sincronizar o motor. Isso é meio estranho, mas é muito estranho pra mim, então... Então, por aí você, deve ter a ferramenta. Imagino que sim, só que ela não tá disponível ao público por algum motivo, então talvez eu tenha que dar um jeito de aplicar um golpe. Foi mal, amigo. Não, de boa. Mas eu ligo se eu precisar de alguma coisa. De qualquer forma, muito obrigado. Muito obrigado, Toma valeu. cuidado. Valeu. Falou. Até mais. Ok. Então, esse é mais um problema com carros novos. Olha só isso. Tá. Esse kit de sincronização é pro motor M177, né? E o que eles fazem é segurar as câmeras dessa forma, então eles ficam firmes no lugar, você aparafusar ali, segura no lugar e você coloca, são três deles e um vai aqui. Então, você tem isso, certo? Essas coisas ficam lá assim. E é assim que deve ficar. E essas travas servem justamente para fixar as câmeras nessa posição específica, assim eles não podem se mover e a sincronização tá feita. E você aperta tudo dessa forma com a polia inferior no lugar. O problema é que dá para ver claramente que esses recortes aqui, eles servem para fixar a câmera, mas eles não cobrem os recortes. Mas isso vem do motor Mercedes. Olha que lindo, olha só, fica mais bonito assim. No motor DBX, os comandos de válvula são mais grossos. E o mesmo acontece com as bordas. Então, essa peça aqui se encaixa perfeitamente, travando no lugar de forma que não haja folga para os lados. Nesse modelo dá para colocá-lo para baixo e te dá muita liberdade de movimento, permitindo que a câmera se mova para a esquerda e para a direita, possibilitando ir para qualquer lugar, então não está na posição correta. Então temos que fazer algo agora, o que realmente é arriscado em termos de prazo, porque você não sabe se for para funcionar, tem que ser perfeito. Ou então vamos ter que encontrar alguém que tenha um equipamento adequado para fazer isso. Eu acho que só vai ter uma pessoa em todo o Reino Unido, e será em Gayton, onde são fabricados, né? A fábrica com certeza tem o kit, mas será que mais alguém tem? Então o kit de sincronização que eu comprei é para o motor M177. Mas no motor DBX eles mudaram os comandos de válvula e eu não consigo encontrar esse kit de sincronização em lugar nenhum. A Aston Martin pode conseguir, mas não vai vender pra gente. Então enquanto tentamos encontrar uma solução para sincronizar esse motor, a única coisa que ele pode começar a fazer é montar o outro lado do cabeçote do cilindro. De novo, sem sincronizar o processo. Descobrimos então que o E63 AMG usa os mesmos comandos de válvulas do DBX. Então eu ia ligar pra Mercedes para ver se eles tinham um kit de distribuição para o E63 que eu pudesse usar. Matt, sou eu, como você tá? Eu tô bem. E essa vai ser outra pergunta. Você vai se arrepender se eu ter dito o seu número? Então, estamos querendo saber se de alguma forma conseguiríamos adquirir um kit de corrente de distribuição para o E63 de vocês. Se vocês podem vender pra gente. Desculpa o palavrão, mas é que eu digo que eu gosto de desafios, então era isso que eu queria dizer, né? Enquanto aguardamos o retorno da Mercedes, podemos começar a adicionar mais peças ao motor, incluindo o coletor de admissão que quebramos no último vídeo. Existem algumas opções. Uma forma de identificar o problema é medir as superfícies planas do eixo de comando. As duas opções são de 30mm ou 35mm. Tá. E são igual. essas as opções que você tem. 30mm é minha medida. 30mm, então vamos usar essa? Perfeito, agradeço muito. Deixa eu ir correndo pra oficina. Aviso o retorno da ligação em 1 minuto. Lenda. Então talvez a Mercedes consiga nos fornecer esse kit de sincronização que precisamos. Enquanto aguardamos o retorno daqueles caras, o retentor do virabrequim chegou. Então agora eu posso remover a polia, aplicar um pouco de selante e depois eu posso começar a instalar o retentor do virabrequim no lugar. Aperto bem todos os parafusos e depois eu posso reinstalar a polia na esperança de que a Mercedes entre em contato conosco e nos forneça o kit de sincronização para o carro.
E aí, Matt? É o Graham de novo da Mercedes. Você tá bem? Calma aí. Tô bem, você também? Eu ficarei se você me dá boas notícias. Não são as melhores. Ah! Não. Nós nunca precisamos dessas ferramentas, então a gente não tem elas aqui, nunca tivemos. Eu enviei um e-mail porque seriam necessárias 5 ferramentas, então eu achei que seria mais fácil de passar o número de peça, o meu preço de custo e quantos são e tudo mais. Eu enviei tudo isso por e-mail. Eles teriam que vir da Alemanha, então normalmente levaria de 4 a 5 dias para receberem esses itens de lá, mas não são baratos. O custo sério? total, incluindo alguns itens em uma sacola, seriam €29,65 e 14 741 libras, eu acabei de ver. Eu tava me preparando pra chegar nesse ponto. Mano do céu. Sem problema, tenha um bom dia. Valeu, tchau. Valeu, amigo, até mais. Então, as ferramentas que podemos comprar da Merck custam 741 libras só por uma peça. E precisamos de 4 brocas. Então o custo total vai se passar por mais de 1.000 libras. Esse é o problema. Olha esse buraco, olha. Mas o problema é que se não conseguimos isso, eu não sei o que dá pra fazer. Sabe por que a temperatura fica fora do normal? A luz acende no painel. Tem um motivo pra ela ficar tão rente à parede. Então, será que podemos pedir pro Bob pra ele soldar alguma coisa e depois lixar até ficar com 2,5 milímetros de espessura? Teria que ser exato em ambos os lados. Eu pensei que fosse Acho que ele pode ser 29. capaz de fazer isso. Então, fomos até a oficina mecânica, na esperança de que o Bob pudesse consertá-la pra gente. Tá. Então, precisamos que todas essas coisas, esse espaço aqui tenha, 30 milímetros de largura, né? Bom, tem que ser. Era de 29 milímetros, mas de 30 serve perfeitamente. Temos que girar Temos que conseguir girar o comando das válvulas, porque o momento ele é muito grosso pra entrar ali, então essa parte é crucial. Então esses dispositivos travam no lugar e funcionam como um parafuso. E tipo assim, eles são muito largos no momento, então a câmera pode se mover pra frente e pra trás, assim. Precisamos que fique bem encaixado no lugar, e isso dá 30 milímetros, mas precisamos de uniforme dos dois lados, então um lado girasse demais, a câmera giraria demais. Então precisa ser 2 milímetros de cada lado, né? Tá, legal? Bob vai fazer a gente economizar bastante. O destino do motor agora tá nas mãos do Bob. Se alguém consegue fazer isso, esse alguém é o Bob da oficina mecânica. Ele juntou as 2 peças da ferramenta que prendem o eixo de comando e está retificando até atingirem 30 milímetros. Como você pode ver aqui. Depois, ele tem que usinar o restante das peças. Podemos ver que o Bob também possui um conjunto completo de ferramentas beta, assim como nós, e ele também oferece cursos de soldagem. Além da oficina mecânica propriamente dita, onde vocês podem vir e usar todas as ferramentas que vocês podem ver o Bob usando nos vídeos. Agora ele está medindo as pontas, depois ele começará a soldar metal na extremidade dos garfos para engrossá-los. Assim que ele estiver satisfeito com o resultado, ele pode colocá-lo de volta na máquina e lixá-lo para garantir que os garfos fiquem 2,5 milímetros mais largos de cada lado. Isso nos daria a medida de 30 milímetros que precisamos. Tá tudo terminado agora? São quase 6 da manhã. E vou me jogar na cama agora. Perfeito! O Bob trouxe as ferramentas. Será que ele salvou o dia? Eu não sei. Vamos ver. Tá. Também não sabemos se isso vai funcionar até a gente ligar o carro. Essas peças só encaixam de um jeito nos eixos de comando. Toma aí. Então, se eles entraram, sabemos que o Bob fez um bom trabalho. Isso os mantém no lugar. Se esse é o lugar certo ou não, descobriremos. Não podemos afirmar se vai funcionar ou não até que o motor esteja em funcionamento. Bob pode ter nos salvado ou não, mas valia a pena tentar. Então isso deve manter as câmeras no lugar. Vamos colocar os parafusos, segurar firme e veremos. Eu acho que ele podia ter salvado o dia aqui. Mas é difícil dizer qualquer coisa relacionada a um motor, porque você nunca sabe se tá certo até você realmente conseguir colocá-lo no carro e ligá-lo. Mas até agora estamos saindo bem com as novas ferramentas. Isso tá fixado no lugar, a parte inferior tá fixada no lugar, a superior também tá. Nesse momento, mesmo desconectando isso, ainda deveríamos conseguir dar partida no motor e essas peças, elas
girariam, mas não acionariam as câmeras até que apertássemos bem. Então elas se travariam nas câmeras e tudo giraria. Ainda tem uma coisa para fazer. Isso significa adicionar outra ferramenta no topo da cadeia. Isso dará à corrente um pouco mais de tensão para simular como seria quando a tampa do balancinho fosse encaixada no cabeçote do cilindro. E agora, com todo o kit de sincronização instalado no cabeçote do cilindro direito, podemos fazer exatamente o mesmo, só que do cilindro esquerdo. Tá, a parte inferior está na posição correta e travada. A de cima está na posição correta e travada. Antes de apertarmos os variadores de fase, as engrenagens no eixo de comando precisam inserir essa ferramenta aqui, cuja função eu desconheço. 18 nm. Não é nada. E agora, 45 graus. E agora eu posso apertar os variadores de fase do eixo de comando. Acho que tá indo. 35, 43, 45. Acho que foi certinho. Do nada ficou apertado. Se deixarmos esses variadores de fases do comando de válvulas muito frouxo, corremos o risco deles deslizarem e todo o motor ficar sem sincronização. E o torque especificado para esses motores era insano. Agora vamos remover esses. Remova tudo que possa impedir a sua rotação, que são esses garfos. Gira o motor a 720 graus completos e vê se tudo volta a funcionar. Fazendo isso, podemos garantir que mesmo quando o motor girar, tudo permaneça sincronizado e não saiu do lugar, depois de completar uma rotação. Tá? Desliga. Se parar de girar, a gente sabe que tem um problema. Por que parece o Chewbacca? Eu já me viro. Essa é a primeira volta, isso tá de cabeça pra baixo. Aham. Agora você tem que ir de novo. O que é aquilo ali? Tá, então esse pino entra, a gente sabe que tá na mesma posição de antes. Se as ferramentas funcionarem, tamo bem. No que diz respeito às ferramentas. Oh, parece muito bom, né? Né? Parece tá bom. Voltou pra onde tava. Não parece muito confiante, né? Parece fácil demais. Corrente apertada, tudo apertado, tá tudo como tá. É isso, vamos embalá-lo, vamos. Eu acho que eu tô tão confiante quanto eu posso estar. Só saberemos que funcionou ou não quando instalarmos o motor no carro e girarmos a chave definitivamente. Mas o que podemos fazer até agora é continuar construindo o resto do motor. Podemos remover o kit de distribuição, colocar as tampas de válvula e começar a instalar todo o resto que fará esse motor um motor de verdade. Essa peça que eu estou instalando agora é a carcaça dos sensores do eixo de comando. Botei um pouco de selante, agora eu preciso apertar todos os parafusos com o torque especificado para garantir que não haja vazamentos na parte superior do motor. Acha que ele fez um bom trabalho? Eu fiz um bom trabalho. Do meu lado. Deve ligar agora. E nada deve fazer barulho de Chewbacca. É uma boa observação. Ótimo som. E parecia que tava tudo bem. Eu não sei se já podemos comemorar ou não. A boa notícia é que esse motor estava completo e funcionando, o que por si só já é um progresso. Agora temos que garantir que vestimos tudo isso. Temos turbos, correias auxiliares, alternadores, bombas de água e fiação. Vamos conectar tudo isso ao motor e finalmente podemos começar a levantar o subsache e instalá-lo pela primeira vez. Bora! Essa provavelmente foi a parte que levou mais tempo. Lembrar onde tudo ficava. Por sorte, filmamos e tiramos muitas fotos do processo de desmontagem. Mas, mesmo assim, foi muito difícil. Eu tô instalando velas de ignição novas porque as antigas estavam encharcadas de água e muito enferrujadas. E esse é só botar no lugar e apertar. E a seguir, temos esse monte de fio só para o motor. Vamos com calma. Se esquecermos de remover uma dessas velas, o motor pode não funcionar.
E como esses conectores são muito difíceis de alcançar, vai ser muito difícil corrigir qualquer falha que a gente cometer agora, depois que o motor estiver dentro do carro. Então estamos fazendo com muita calma. Assim que estivermos satisfeitos com a fiação, instalamos os intercoolers na parte frontal do motor e depois todo o resto da parte superior. Que motor com aparência desleixada. Mas é assim que a maioria dos motores mais novos se parece hoje em dia. Tem um furo no eixo de transmissão que atravessa o cárter, e como esse carro tem tração nas 4 rodas, ele tem um diferencial dianteiro que na verdade é montado na lateral do motor, e é o que eu tô aparafusando agora. E como perdemos todo o óleo quando retiramos, precisamos reabastecê-lo. Válvula ilimitado para diferencial de óleo. Não existe vareta de medição de óleo no óleo diferencial. A gente só enche até começar a sair. É praticamente impossível de errar, já que não tem componentes elétricos nesse diferencial. Agora, precisamos levantar isso e colocá-lo sobre o subsache. Assim que fixamos o subsache, ele fica preso literalmente apenas por esse subsache, com 3 parafusos de cada lado. Assim conseguimos instalar isso e podemos conectar o resto para baixar o carro sobre a estrutura. Tá ansioso para recebê-lo? Vamos lá, vamos fazer isso. É aqui que o motor será montado, no subsache dianteiro. E agora temos que trabalhar juntos para puxar o guindaste com o motor em cima e baixá-lo sobre o subsache. Os suportes do motor possuem 3 parafusos de cada lado. Podemos desparafusá-lo e quando estivermos satisfeitos com o resultado pronto, podemos remover o guindaste do motor. Yeah boy! Yeah boy! Yeah boy! Olha só. Se essa coisa ligar e funcionar, isso já deve ser uma grande conquista, porque eu ainda não consigo acreditar que ela já foi remontada. Eu entendo porque algumas pessoas pensam que a gente tem ajuda, tipo um cara atrás da câmera. Gira a câmera não muito rápido porque o cara tá nos ajudando, ele tá bem atrás de você, né? Ah, tá. Então agora gira bem rápido pra mostrar que não tem ninguém lá. Vai. Bailarina. Eu consigo entender porque existem teorias da conspiração, porque pra ser honesto eu também não sei como aquilo voltou ao normal. Eu não sei. Antes de fazermos qualquer coisa agora, ainda temos que lembrar que ainda temos esse retentor traseiro do virabrequim para instalar, porque agora podemos colocar tudo isso e depois podemos conectar a caixa de câmbio e o motor de arranque. O último lugar que você quer que o óleo vaze é do retentor traseiro do virabrequim. Se houver vazamento de óleo por ali, você vai ter que remover a caixa de câmbio para trocá-la. Primeiro vamos aplicar um selante e depois meu pai vai encaixar a vedação e apertar os parafusos com um torque especificado. O próximo passo é instalar o volante. Mas antes de fazermos isso, chegou o almoço. Yay! A iFood chegou com um prato especial de verão. Olha isso. Essa é uma bebida perfeita para substituir uma refeição e tem um sabor frutado ideal pro verão. Manga frutada. Você gosta de manga? Eu quero um diferente. Lança os dados. Morango. Tá, eu vou querer o de morango. E eu vou pegar um de pêssego. E você não gosta de sabores frutados, mas tá tudo bem, Matt, porque tem muitos outros sabores diferentes pra escolher. iFood é uma bebida substituta de refeição, perfeita para pessoas que estão sempre em movimento como nós. Dentro dessas embalagens você encontra 26 minerais, alto teor de fibras, de proteína, sem lactose, sem glúten, sem adição de açúcar. Isso te deixa satisfeito pra próxima refeição, né? iFood não é um shake de proteína e não é uma bebida diética. Ele simplesmente substitui uma refeição ao longo do dia, tem um sabor muito bom e fornece ao seu corpo todas as vitaminas e minerais que ele precisa. Caixa de câmbio ligada, conversor de torque ligado, volante ligado. iFood tá com a gente. A última coisa que precisamos instalar é o motor de arranque, mas você deve se lembrar do Rolls Royce quando o motor de arranque estava em contato com a água, ele parava de funcionar. E também com o RS6 quando o motor travou, porque tentamos ligá-lo tantas vezes com o motor travado, o motor de arranque queimou. Então queremos testar se esse motor de arranque funciona antes de instalarmos no nosso carro. Enquanto fazemos isso, vocês podem buscar um iFood e encontrar o seu sabor favorito através do link da descrição abaixo. 10% de desconto para clientes habituais e 20% de desconto para novos clientes. O link tá na tela. Vamos testar um novo motor de arranque. Vamos lá. Yeah, boy! Tá funcionando. Isso. O motor de arranque tá bom. Vamos começar. O mais louco nessa construção de motor é que a concessionária da Aston Martin não tinha as ferramentas para sincronizá-lo e nem a da Mercedes. Então quantas pessoas já reconstruíram o motor DBX? Acho que nunca saberemos.
E só saberemos se fizemos isso com sucesso quando girarmos a chave. Agora estamos instalando as últimas peças, os tubos de escape e o isolamento térmico. E tá pronto para ser instalado. Tá pronto. Carro no chão, parafusos no lugar, motor ligado. Vamos. Se ao menos fosse tão fácil. Agora o carro tá descendo, a gente tem que garantir que nada seja danificado no motor ou no carro e quando estiver suficientemente baixo, podemos colocar os parafusos do subsache para fixar tudo no DBX. Se tivermos que tirar tudo isso de novo, eu não vou. Tô falando sério. Com o subsache agora fixado ao carro, eu posso reconectar o eixo de transmissão e escapamento, apertar todos os parafusos de fricção da caixa de câmbio e todos os demais componentes que conectam ao carro. Então é hora de desligar o DBX de novo. Ainda temos que conectar as mangueiras do radiador, as mangueiras do ar-condicionado e as linhas de combustível. Esse é um trabalho demorado e eu espero sinceramente que não tenhamos que desmontar tudo de novo. E a seguir, a suspensão. Precisaremos de pressão nos freios para ligar o carro, então vamos reconectar o disco de freio e as pinças à roda. Ok, parece que tudo aqui embaixo está devidamente abotoado. Ainda há óleo para colocar na caixa de câmbio. Não vamos colocar nenhum porque a gente só está instalando o necessário para ligar o carro, então nesse momento não é necessário óleo na caixa de câmbio, mas é necessário óleo no motor. Ele precisa. Tem um pouco de óleo na caixa, mas eu acho que vai ser o suficiente para dar partida, eu espero. Mas a última coisa que queremos fazer... Tenho 70% de certeza que vai funcionar. Temos que desmontar tudo de novo e retirar o óleo que a gente já colocou, então... Apenas 70% de certeza. Isso não dá confiança, né? Não, isso não é confiante. Esse não é um Matt Armstrong. 100% confiante. Vamos lá, Matt, vai funcionar. Eu queria saber quanto o óleo de um Aston Martin DBX consome. O Aston Martin DBX normalmente utiliza cerca de 9,5 litros de óleo de motor. Posso colocar óleo Valvoline? Absolutamente. A Valvoline é uma marca conceituada. E desde que você esteja utilizando o tipo e a especificação de óleos corretos, conforme recomendado pela Aston Martin, tudo deve correr bem. Confira as especificações no manual. Tá bom, eu vou testar isso agora. 9,5 litros de óleo Valvoline. Obrigado. Não usaríamos nenhuma outra coisa. Vamos torcer para que esse óleo Valvoline dê a aparência necessária para que o motor ligue e funcione corretamente. O óleo Valvoline também foi desenvolvido para proteger o motor. Chegou a hora. Após mais de uma semana construindo isso, chegamos a esse momento e se não funcionar eu vou ficar muito decepcionado. Peças de motor Mercedes, peças de motor DBX, peças novas, peças usadas, anéis de pistões antigos, um bloco de motor usado, juntas de cabeçotes novas, cabeçotes diferentes. Vamos descobrir agora se vai funcionar. Eu acho uma boa ideia a gente desconectar linhas de combustível. Já tá desconectado. Vamos ligar sem combustível para ele dar a partida e a pressão do óleo aumentar antes de ligarmos. E meu pai vai colocar esse combustível no recipiente da Valvoline enquanto o motor pressuriza o óleo. Segurança. Tá, eu vou dar o play, tá? Vou dar potência. Você tá ansioso pra ouvir o seu carro ligar pela primeira vez? É. Eu sou. Então vamos começar agora. Meu pai vai buscar o combustível. Não deveria ligar, porque não deveria ter combustível, mas isso vai gerar pressão de óleo, então tá tudo lubrificado e vai ter óleo para quando de fato ligarmos o motor. Vamos torcer para que isso realmente funcione. Pronto? Bom? Parece bom. Parece Tá ótimo. razoável, né? Parece Tá, eu ótimo. vou conectar a mangueira do combustível agora. Tá, eu vou deixar você iniciar porque não é meu carro. Agora meu pai vai reconectar a mangueira de alimentação de combustível e da próxima vez que girarmos a chave, o carro tem que ligar. Mas pelo menos ligou, né? Pareceu muito bom. Na verdade, eu nunca fiz isso antes. Nunca fiz isso antes. Não? Nunca fiz isso antes, então... Toma essa. Tá, é isso aí.
Kits de sincronização fabricados pelo Bob na oficina mecânica. Blocos de motor Mercedes comprados no eBay. Peças compradas da Aston Martin e um motor meio improvisado com um manual que a gente encontrou na internet. Mano, tem que funcionar, mano. Demorou tanto. Vamos lá, DBX. Vamos lá. Ai, eu quero sair dirigindo na garagem. Pronto? O carro dos sonhos do meu pai tá prestes a ligar pela primeira vez. Vamos. Por que tá tão silencioso? Por que tá tão silencioso? Isso parece ótimo. O motor tava funcionando perfeitamente. Por que tá tão silencioso? Parece completamente novo. Parece que ele acabou de sair da fábrica. Novo. Sem chance. Por que isso é tão estranho? Acelera! Começa a acelerar! Como? É tão silencioso, sabe? É tão estranho ligar um carro tão silencioso. E esse som parece que é de um carro novo. Parece um motor de Rolls Royce. Sem chance. Sem chance. Sem chance. Tá tão silencioso. O equipamento de cronometragem funcionou. Mal dá pra ouvir. Uma salva de palmas, eu diria. Não é possível. Não é possível. Tem alguma luz? Nenhuma luz acendeu. Não tem luz acesa. Suspensão. Acho que tá no ar. 48 volts a bordo de novo. Considerando a situação da bateria e a própria bateria, para o veículo. Deixa o motor funcionando porque a bateria tá muito fraca. E depois a gente coloca no ponto morto. Acelerando suavemente. Primeiro eu tenho que testá-lo. É tão silencioso, mano. Parece um Rolls Royce, olha só isso. Eu posso literalmente sussurrar pra câmera. O motor que acabamos de construir. Que silêncio. Isso é absolutamente lindo. O motor tava ronronando. O meu pai tá um passo mais perto de dirigir o carro dos seus sonhos. Acho que o pouco de vapor que sai do escapamento é o excesso de água que ficou lá dentro durante a enchente. E deve se dissipar com o tempo. Agora você pode testá-lo. Então vamos nos ater a uma faixa. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal e dá um like. De alguma forma construímos um motor e ele funciona. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Até mais. Nossa, o teto todo é de vidro, que da hora. Além disso, as pessoas de helicóptero conseguem te ver daqui de baixo.